pessoal, eu sou a professora Marcele e a gente vai começar esse semestre com uma revisão aí do 5º período na parte de radiografia de tórax, tá? Então vamos lá. Raio-x de tórax, quando utilizar, como solicitar. Pessoal, quero lembrar para vocês que raio-x de tórax é um exame barato, muito disponível, então em qualquer lugar que você vá trabalhar, por mais que seja o interior do interior, né? O raio-x a gente tem. E serve para triagem de sintomas respiratórios, screening, né, de fumantes, por exemplo, pré-operatório, né, é o exame da rotina nossa, né. Se tiver alteração, na maioria dos casos prossegue investigação, tá? Mas é muito útil para check-up, para infecção, para screening mesmo. Se tiver alguma alteração significativa, a gente prossegue a investigação com a TC de tórax. Aqui a gente está vendo as duas incidências padrão, que é PA e perfil, certo? Então, vamos lá para as incidências. A padrão é o PA e perfil. Você vai pedir outras incidências em situações excepcionais, tá? Então, a modalidade inicial de estudo para pacientes com sintomas respiratórios, vasculares, estudo pré-operatório, né? Então, são essas duas incidências. Nunca peça uma só, tá? Para nada, a gente sempre precisa do perfil também, porque o raio-x, no raio-x, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma sobreposição de estruturas, né? Então, é uma coisa em cima da outra, a gente está vendo uma foto só. Por isso, a gente precisa desse perfil para esclarecer se a gente vê qualquer alteração aqui no PA, tá? Então, pessoal, tem uma distância padrão aí, é de 1,80 m do aparelho. O que a gente tem? A gente tem esse posicionamento aqui para o PA, o dorso do paciente virado para a ampola de raio-x e o ventre próximo ao filme, tá? O queixo fora do campo, anteriorização do corpo e dos ombros para retirar a escápula e inspiração profunda, tá? E dessa forma a gente vai definir aí a área de exposição. Tem algumas indicações para se fazer um raio-x em expiração, mas é exceção total, tá? Por exemplo, pesquisa de pneumotórax, é exceção. O que a gente vai fazer na rotina é inspiração profunda, tá? A inspiração plena. Como incidência adicional aí, a gente tem a incidência apiculordótica, que serve para a gente visualizar melhor os ápices pulmonares, tá? Então, é a posição aí que a gente está vendo na imagem, com o paciente inclinado para trás, para que a gente possa afastar as clavículas e ver os ápices pulmonares, tá? Então, essa incidência elimina as clavículas, para que a gente veja melhor o ápice pulmonar. Decúbito lateral com raios horizontais, também chamado de incidência de Laurel, é para avaliação de derrame pleural. Então, o paciente vai deitar com o lado que tá a suspeita do derrame para baixo, tá? E a gente vai ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó, a gente vai ver escorrer o líquido aqui, tá? Então, a gente consegue com essa incidência diferenciar se o derrame é livre ou se ele é loculado, tá? Se tem septo aqui deixando o derrame preso, né, encistado. Aqui é um derrame livre. A gente consegue medir aqui essa lâmina líquida, né? Se for maior que 1 centímetro, a gente pode puncionar sem precisar guiar por ultrassom, tá? Então, é uma incidência mais sensível. Isso aqui é o mesmo paciente, tá? Então, no PA a gente não viu e no incidência de Laurel, que é decúbito lateral com raios horizontais, a gente consegue visualizar, tá? Então, é uma incidência mais sensível para o diagnóstico de derrame pleural. Mostra coleções pleurais menores, tá? Incidência oblíqua para arcos costais. Então, mas o raio-x de tórax não já vê as costelas? Vê, pessoal, mas não é o foco, tá? Do raio-x de tórax ver as costelas. Então, se você quiser avaliar fratura de costela, lesão em costela, você vai pedir essa incidência específica para arcos costais e você vai identificar no pedido o lado, tá? Bom, é importante que a gente tenha uma avaliação aí de qualidade técnica antes da interpretação, para que a gente não dê problema onde não tem, tá? Então, vamos falar aqui desses requisitos. Identificação no local correto, então, padrão é que a gente tem identificação sobre o ombro direito na radiografia. Confere com os dados do paciente
Parece bobagem, né, falar isso, mas se você tiver, por exemplo, num contexto de UTI, às vezes é feito mais de um exame por dia de todos os pacientes. Então, tenham o hábito de conferir se o nome do paciente no exame, tá? Já foi muito útil para mim esse hábito na vida, que às vezes o técnico entrega outro exame, sabe? Você fala, quero ver o exame do fulano, te dão outro. Sempre chequem o nome, o prontuário, tá? Radiografia está centralizada? Então, vou mostrar para vocês qual critério, mas o raio-x rodado pode comprometer a avaliação, tá? A escápula está no campo, aparecem os seios costofrênicos, então, posicionamento correto. O regime foi adequado? Então, se a quantidade de radiação foi adequada, tá? Ou está hiperpenetrado ou hipopenetrado. E, por último, se foi realizada a inspiração profunda. Então, quando o paciente está na inspiração plena, permite a melhor visualização das estruturas, tá? Aqui, então, a gente tem um modelo de raio-x que tá ok. Então, a gente tá vendo aqui em cima a identificação em cima do ombro direito, né? A gente tá vendo que está centralizado. Então, como que eu vejo que está centralizado? A face medial aqui da clavícula tem que estar equidistante ao processo espinhoso vertebral, que é essa imagem aqui, essa gotinha aqui na vértebra. Então, eu trouxe aqui a vértebra só para vocês lembrarem. O processo espinhoso, essa parte aqui da vértebra, no raio-x, aparece como essas imagens em gota aqui, estão vendo? Então, o processo espinhoso tem que estar equidistante da face medial das clavículas, quer dizer que o raio-x tá certinho, não tá rodado, tá? Tá centralizado. Então, a gente tá vendo seios costofrênicos no campo, tá vendo aqui a escápula, certo? E a exposição tá adequada, pessoal? Então, a gente vê se tá adequada se eu conseguir visualizar corpos vertebrais bem definidos, pelo menos 3 corpos vertebrais bem definidos acima do arco aórtico, tá? Então, esse tá ok. E se a inspiração tá profunda, se tá em inspiração profunda, a gente precisa visualizar pelo menos de 9 a 10 arcos costais posteriores, tá? Posteriores, sim, esses aqui são arcos costais posteriores. Então, os arcos costais mais densos, mais radiopacos, que a gente vê daqui até aqui, ó, são os posteriores, tá? Então, aqui só pra gente ver um raio-x rodado. Então, aqui é o zoom dessa radiografia, para vocês observarem que uma clavícula tá aqui, a outra tá aqui, o corpo espinhoso tá aqui, né? Então, o corpo espinhoso tem que estar equidistante das extremidades mediais da clavícula, certo? Então, ó, a rotação da imagem radiográfica e posicionamento inadequado pode levar a falhas de interpretação. Isso aqui é um raio-x rodado. Observem como as silhuetas são completamente deslocadas, né? Mais um exemplo, em A a gente tem uma radiografia centralizada e em B, rodada, né? Certo? Então, sempre avaliem se a qualidade técnica tá ok, para você não dar problema que não existe. Pessoal, quanto à análise, então, cada livro sugere um roteiro, tá? Não precisa se prender a esse aqui que eu trouxe. Esse aqui é daquele Introdução à Radiologia, que fala pra gente analisar de fora para dentro e comparando um hemitórax com o outro. Recomendo sempre comparar um hemitórax com o outro. Ele traz essa sequência aqui, que é partes moles, esqueleto torácico, abdômen superior, cúpula diafragmática, seios costofrênicos, mediastino, hilos pulmonares, pleura e pulmões. Não precisa ser esse roteiro, mas vocês precisam sistematizar a avaliação de vocês, tá? O que não pode é só olhar como um todo só uma vez e achar que tá bom. Por quê? Que a gente não acha o que não tá procurando, tá? Então a gente tem que sistematizar para que a gente tenha certeza que a gente olhou tudo, né? Olhar uma coisa de cada vez, pra gente procurar e encontrar. Bom, a gente vai focar no mediastino, porque vocês estão rodando na cardio esse semestre, né? Então, o mediastino é a região anatômica compreendida entre os dois pulmões, tem um grande número de estruturas, coração, vasos da base, traqueia, nervos, linfonodos, esôfago, e é dividido em compartimentos para melhor classificação topográfica de suas lesões. Então, eu estou mostrando aqui para vocês os compartimentos mediastinais. Aqui a gente tem uma radiografia em perfil, em correspondência com a tomografia no sagital,
mostrando os compartimentos aqui do mediastino, compartimento anterior ou pré-vascular, compartimento médio ou visceral e compartimento posterior ou paravertebral. Aqui a gente tem um raio-x em PA e aqui a gente tem uma tomografia no axial também mostrando os compartimentos anterior, médio e posterior. Pessoal, não existe uma membrana, uma fáscia, um plano tecidual separando esses compartimentos, tá? É uma divisão que a gente faz para estudar mesmo, é uma divisão que ajuda a gente a diminuir o diagnóstico diferencial, tá? Então, tem lesões, por exemplo, se eu ver que a lesão é no mediastino anterior, tem 4 lesões principais que eu vou pensar, tá? Como timoma, linfoma, tá? Então, a gente vai, essa divisão existe para que a gente saiba, possa estreitar os diagnósticos diferenciais, tá? Portanto, nada garante que uma lesão vai respeitar a nossa divisão aqui didática, certo? Pode ser que um linfoma pegue aqui os 2 compartimentos, por exemplo, tá? Quanto ao coração, pessoal, tem 4 câmaras, todo mundo sabe, mas eu quero lembrá-los que ele não é uma caixinha, né, com uma câmara embaixo da outra. Então, ele vai estar de ladinho, com o ápice aqui lateralizado para a esquerda, tá? A câmara mais posterior vai ser o átrio esquerdo, que a gente não vai ver bem o contorno dele no raio-x, em PA, né? A câmara que faz essa silhueta aqui à direita é o átrio direito. A câmara que faz a silhueta cardíaca à esquerda é o ventrículo esquerdo. E a câmara mais anterior é o ventrículo direito, que a gente também não vai ver no raio-x em PA, tá? Lembrando também dos vasos. Então, a gente vai ter aqui a veia cava superior, aqui os vasos braquicefálicos, né? Aqui a gente tem o tronco, desculpa, o arco aórtico e aqui o tronco da pulmonar, tá? Então, vamos lá. Quero lembrá-los agora, para a gente fixar, que a gente tem 2 arcos aqui à direita e 3 à esquerda. São eles: veia cava superior, átrio direito, arco aórtico, tronco da pulmonar e ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui a gente tem um raio-x em PA e aqui a gente tem uma reconstrução tridimensional na tomografia mostrando essas estruturas. Então, veia cava superior, átrio direito formando a silhueta aqui à direita, o ventrículo direito anterior, ventrículo esquerdo formando a silhueta à esquerda, arco aórtico e tronco da pulmonar, tá? No perfil, a gente tem então aqui em cima o arco aórtico, aqui o tronco da pulmonar e o VD, o ventrículo direito que é anterior, e aqui atrás o átrio esquerdo, embaixo a veia cava inferior, tá? Mesma coisa aqui na reconstrução. Arco aórtico, tronco da pulmonar com o ventrículo direito anterior, o ventrículo esquerdo vai estar na lateral esquerda aqui, o átrio esquerdo posterior, tá? Vejam o espaço aqui retroesternal e retrocardíaco livres. Mais uma reconstrução da tomografia em correspondência com raio-x para vocês observarem as silhuetas, porque no raio-x o que a gente vai ter vai ser só essas bordas, só essas silhuetas mediastinais e a gente precisa saber o que é cada uma delas, né? Para detectar onde que está a alteração, tá? Então, aqui veio a cava superior, átrio direito, que é direito, ventrículo direito é anterior, ventrículo esquerdo formando a silhueta esquerda. Aqui a gente tem o arco aórtico e o tronco da pulmonar, tá? Entre o arco aórtico e o tronco da pulmonar tem essa entradinha aqui, essa aqui, ó, que é a janela aortopulmonar, tá? Então, aqui no 1 são os vasos braquicefálicos, 2 veia cava superior, 3 átrio direito, 4 vasos braquicefálicos à esquerda, 5 arco aórtico, entre o 5 e o 6, janela aortopulmonar. O 6 vai ser o tronco da pulmonar e o 7 o ventrículo esquerdo, tá? Temos também outras linhas, né, que a gente vai observar. Como a linha aqui paratraqueal, então observem aqui a traqueia, a gente consegue ver a coluna aérea, né, bem hipertransparente, traqueia, carina, que é a bifurcação da traqueia, broncofonte direito e broncofonte esquerdo.
né? Dá para visualizar bem. A gente tá vendo aqui também a linha para-aórtica. Então, a aorta chega lá, faz o arco e desce, né? Para virar a aorta abdominal aqui. A gente tá vendo a linha para-espinhal, a gente tá vendo aqui o contorno do átrio, desculpa, do ventrículo esquerdo. A gente tá vendo aqui arco aórtico e o tronco da pulmonar, tá? O átrio direito aqui desse lado. A gente tá vendo aqui também esse vaso aqui, que é o que mais aparece, é o ramo interlobar descendente da artéria pulmonar, tá? Então tá, essas linhas e silhuetas são localizadores úteis de doenças, porque podem ser deslocadas ou obscurecidas com perda da silhueta normal. Por exemplo, o deslocamento da linha para-aórtica pode ser devido ao alongamento da aorta, aneurisma, dissecção ou ruptura, tá? Outro exemplo, a linha paraespinhal pode ser deslocada por um abscesso paravertebral, por hemorragia devido à fratura ou extensão extravertebral de uma neoplasia. Lembrar também que tem variações quanto ao biotipo, tá, gente? Então, as duas radiografias estão normais, mas aqui é uma radiografia de um paciente longilíneo, coração mais em gota, e aqui ao lado é um coração mais horizontalizado do paciente brevilíneo, tá? Quanto aos hilos pulmonares, então o que que passa ali no hilo? As artérias pulmonares, os brônquios, os linfáticos, né? Mas o que a gente realmente consegue ver no raio-x são os ramos interlobares descendentes das artérias pulmonares. A gente vai observar a altura e densidade dos hilos, geralmente o hilo direito é um pouquinho mais baixo que o esquerdo. E o aumento do volume dos hilos pode ser por dilatação das artérias pulmonares ou linfonodomegalias, tá? O hilo é o local que comunica o mediastino com o parênquima pulmonar, não é revestido pela pleura, tá? Observem aqui um exemplo de alteração. Então, a gente tem uma proeminência aqui do ramo interlobar descendente à direita. A gente tem um aumento da vascularização, notem que a gente vê vasos aqui indo para o ápice pulmonar, que a gente não vê habitualmente. E a gente está vendo uma proeminência aqui do tronco da artéria pulmonar, né? Bem importante, aqui são sinais de hipertensão pulmonar. Então, é importante a gente ter noção de quais são as linhas habituais, né? Que é para a gente realmente estar visualizando. Quanto à rotina de avaliação dos pulmões, a gente vai observar volume pulmonar se está simétrico, se os pulmões estão expandidos de forma simétrica, se a transparência pulmonar está adequada. Então, se não tem nenhuma lesão que aumente a densidade do parênquima, como a telectasia, a consolidação, né? Se o padrão de vascularização pulmonar está adequado. Então, geralmente, a gente vai ver vasos no parênquima pulmonar dos terços médio para o inferior. Por quê? Porque o paciente, quando está fazendo radiografia, está em ortostase, né? Então, a gente vê mais esses vasos para baixo. Deixa eu mostrar para vocês, assim, ó, tá? Então, a gente vê mais os vasos que vêm para baixo. A gente vê um ou outro que vem para cima, né? Mas não é o mais comum, tá? O padrão de vascularização é esse aqui, dos terços médio e inferior, que a gente visualiza mais vasos. No perfil, a gente tem que estar vendo espaço retrocardíaco e retroesternal livres e ver se está presente o gradiente descendente da coluna vertebral. Então, vamos lá. Esses pulmões estão expandidos de forma simétrica, a gente não vê nenhuma alteração da transparência. E a gente está vendo aqui espaço retroesternal e retrocardíaco livres e o gradiente descendente da coluna vertebral, que está normal. Então, o que é isso? A gente vê as vértebras aqui na parte superior mais densas, né? Vão ficando mais transparentes de cima para baixo. Por quê? Porque a gente tem uma sobreposição aqui de partes moles, né? Aqui em cima. Então, o normal é que ela vai ficando mais hipertransparente. Se tiver uma hiperdensidade aqui, geralmente é patológico, tá? Aqui é um exemplo de alteração no padrão de vascularização. Então, vejam que a gente tem vários vasos aqui indo para o ápice pulmonar, né? Isso é chamado de equalização ou inversão da trama pulmonar. O normal é que a gente veja mais os vasos indo só para baixo mesmo. Nesse caso aqui, o paciente tinha insuficiência renal aguda, um paciente de 25 anos, e 2 dias após o tratamento, observem a diferença no padrão de vascularização, né? Ele não tinha só alteração na vascularização, ele também tinha esses fiozinhos, vocês estão vendo? É um padrão mais intersticial, que é por espessamento septal mesmo, congestão. Então, o paciente estava congesto. Quando tratou com 2 dias, olha a diferença no pulmão dele, né? Certo?
Então, pessoal, resuminho. Quanto à qualidade do estudo, observar a exposição, centralização, escápula, se a inspiração está profunda, está adequada. Os campos pulmonares, volume e simetria pulmonares, transparência, vascularização. Hilos pulmonares mediastino, densidade, altura hilar, as bordas e silhuetas mediastinais, traqueia e broncos-fonte. Coração a gente vai ver na próxima aulinha, né? O índice cardiotorácico e conformação cardíaca. Vasos da base, aorta, tronco pulmonar, veia cava inferior. Seios costofrênicos e diafragma, a altura diafragmática. Vou mostrar aqui para vocês um raio-x normal de novo. A cúpula diafragmática direita é um pouquinho mais elevada que a esquerda, tá? Esse é o normal. Isso pode estar alterado, por exemplo, em paralisia diafragmática, lesão do nervo frênico, hérnia diafragmática, enfim. Seios costofrênicos em ângulo agudo. Seio costofrênico sempre tem que ter o ângulo agudo, né? Se não tiver, a gente já vai pensar em alteração ali, pleural, geralmente. Gradil costal, partes ósseas e moles. Então, observar costelas, corpos vertebrais, mama, tecido subcutâneo, tá? Então, lembrar de sistematizar a avaliação de vocês, ok? Por hoje, só isso. Na próxima aula, a gente vai focar mais no coração, tá?